Salve, rapaziada, ligada aqui no Alambrado Alvinegro. Você que estava acompanhando aí o Redação, meu timão, com o Vitão, tomei bronco, chamei ele de Vitinho, certo, Becker? O Vitão, com o André e com o Gabriel, Luxemburgo, Tite, Mancini. Esse rapaz sem sobrenome ia dar com pau, né? Becker, obrigado por colar aqui no Alambrado com a gente, boa noite. Vamos bater essa resenha da hora com o Coringão aí, mano. Vamos sim, obrigado pelo convite. Vamos seguir falando de Corinthians, né? Então é sempre legal, bom estar aqui mais uma vez. Tô com o Zeca do teu lado também. Fala, Zeca, beleza? Boa noite, obrigado por colar aqui no Alambrado com nós aí. Imagina. Vamos aí, vamos sofrer mais um pouco, né? Vamos compartilhar nossos sofrimentos aí, porque o negócio tá feio. E o Cereto, o moço de Itapira. Itapira, né? O moço de Itapira, isso aí. Fiore Gilhote falava assim. Fiore Gilhote, exatamente. Você vai trabalhar com o Fiore, não? Poxa, eu vim para São Paulo para trabalhar com o Fiore. Na Rádio Bandeirantes? Na Rádio Record, já na Rádio Record. Ah, já na Rádio Record. Ele já estava na Rádio Record, exatamente. O moço de Itapira. Ele chamava de um moço de Itapira? Chamava. Pô, que saudade, bateu uma saudade grande agora. Legal. Cereto, obrigado por colar com a gente aqui na Alambrado. Vamos bater um papo sobre o Coringão aí. Vamos lá. E já começar com, inclusive a gente estava falando aqui antes, né, Beck, que a torcida do Corinthians estava na expectativa. Vamos falar muito também da vitória sobre o Atlético Mineiro, a baita numa vitória. Segunda vitória fora de casa, né? Ganhamos do Santos por 2-0, ganhamos também do Atlético aí por 1-0. E o Rojas, expectativa do cara ser inscrito. O que aconteceu para o Rojas não estar em campo amanhã contra o Universitário, Becker? Aconteceu que o Racing precisa liberar um documento justamente de inscrição internacional do jogador e não liberou. De quem é a culpa? O Corinthians poderia ter agido de forma mais forte antes? Poderia. O Rojas poderia também. O Racing de boa vontade, não tem mais contrato com o jogador, vou liberar logo. Assim, não é culpa do Corinthians só, então? Não é culpa do Corinthians nessa vez, não é só do Corinthians. Tentando traduzir para um mundo real, o cara arrumou um emprego e a carteira de trabalho está lá no antigo empregador. E aí quem contratou ele falou, traz sua carteira de trabalho para fazer o registro e o RH do Racing não liberou. Ainda não liberou. Mas claro que o Corinthians podia exigir mais forte, mandar um representante para lá, enfim, fazer alguma coisa, porque o contrato dele terminou no fim de junho. Ele é um jogador livre no que diz respeito a direitos econômicos, direitos federativos. Mas tem toda a inscrição que passa por AFA para vir para a CBF. A janela abriu dia 3. Se a gente contar em dias úteis, não são tantos dias assim. Só que a necessidade do Corinthians é para ontem, né? Ele tá treinando? Tá treinando. E se ele se machuca agora? E aí? Num treino? É uma boa pergunta. Ele tá sob contrato, né? Ele tá sob contrato. Ele é do Corinthians. Ele é do Corinthians. Ele assinou o contrato, que ele não tá inscrito no campeonato, que ele não pode jogar o campeonato. Ele não apareceu no bid. Ele não apareceu no bid, não foi inscrito também na Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana seria uma boa oportunidade para ele ganhar ritmo, entrosamento com o time, porque ritmo ele tem, né? Ele estava jogando. Sim. Então seria entrosamento com o time para jogar a Copa do Brasil, que é o que interessa, afinal das contas, agora é o que interessa. Ele estar em campo na Copa do Brasil. Agora, faz um mês que ele assinou o pré-contrato. O Corinthians tinha que ter agilizado isso nos bastidores, tinha que ter conversado com o Racing, no sentido de ter conseguido essa liberação antes, né? E pro jogo de sábado contra o América, você até comentou que o importante é o jogo do América, né? Ele tem que aparecer, é a mesma história. Mesma história. Mas se ficar para sempre isso, como é que vai ser? Uma hora tem que entrar na RH dos caras e pegar essa carteira de trabalho. Mas tem um prazo, né, Becker? Tem um prazo, aí você notifica a FIFA, o jogador mesmo notifica a FIFA que o clube não está liberando a documentação, então aí existe um prazo, não é também, tá aqui, eu não vou abrir minha gaveta, não vou... Tem que ver também se o Corinthians vai ter coragem de perguntar para a FIFA, assim, vocês querem mesmo abrir aqui? Deixa eu ver o que tem no nome de vocês aqui. Vamos puxar aqui a história. Qual o CPF, passa ele pede. Qual o CNPJ da empresa aí? Não, mas o que o Cereto traz o contrato dele já está feito. Sim. Fim do mês ele vai receber os 30 dias. Não, o que falta é registrar nas competições. Exatamente isso. Sim, mas a expectativa é que o Corinthians receba esse documento até na quinta-feira, até no máximo quinta-feira. E aí, a partir disso, ele possa jogar contra o América no próximo sábado. Eu imagino que, inclusive, como titular do time. Ele foi contratado para ser titular da equipe. Nesse time, quando o Corinthians pedir para... São 600 pessoas já aqui na nossa live. Muito obrigado, abraço a todo mundo. Que você siga o Alambrado Alvinegro. Aqui embaixo na descrição tem o link do Alambrado para você seguir a gente no Alambrado. Muita gente perguntando do Cascão aqui, ó. Cadê o Cascão? Cascão tá tomando canjibrina em São Manuel, tá de férias, meu. Mas na quinta-feira ele tá com Wesley Melo na resenha. Do time que jogou contra o Atlético, Zeca.
O Corinthians jogou no 3-5-2, que, pô, tô defendendo isso aí do 3-5-2, ou até um 5-3-2, umas horas ali, né? Que eu achei lindo. Acho que o Becker é da mesma pegada que a minha, né? Acho lindo quando o time fica ali atrás. Onde o Rojas vai se encaixar nesse time? Quem que sai pro Rojas entrar? Porque o time jogou bem contra o Atlético. Ele não jogou com ninguém aberto pelo lado, ele não teve aquele Adson aberto, o Biro aberto. Ele né? teve o ala, né? Teve os dois laterais. Ele vai sacar o Fagner, fazer o Rojas jogar na dele, que é a ala direita? Pode ser. Não, mas é loucura, né? O ponto até foi uma pergunta do Vitor de Caroli do meu timão, na coletiva. O Lucha destaca muito que o 3-5-2 ele usou contra o Atlético pelo modelo de jogo do Atlético. Ele fala, primeiro jogo da Copa do Brasil, eu perdi aqui com eles jogando pelos lados. Segundo jogo da Copa do Brasil, ganhei deles no 3 zagueiros e ganhei hoje com 3 zagueiros. Na minha opinião, ele deixou muito claro que é um esquema contra o Atlético. Ele tentou contra o Del Valle e não usou mais. Tomou um baile. Tomou um baile. Contra o América foi 4. Mas aquele jogo do Del Valle não é meio termômetro nem parâmetro, porque o Corinthians jogou. Não jogou. O Corinthians não jogou, né? Não jogou. Esse esquema de 3-5-2, você viu o Fagner jogando? Por exemplo, o Fagner ele tem aquela bola que normalmente vem cruzada, que o lateral direito ou meia, que tá ele faz aquela bola cruzada, e o Fagner nunca consegue interceptar aquilo. O Bruno Mendes vem, intercepta aquilo e o Fagner está jogando. O 3-5-2 é o melhor esquema para o Corinthians. Né? Eu acho que o esquema 3-5-2 ele resolve 2 problemas no Corinthians. Ele resolve o problema do Gil, que o Gil está muito mal, e aí você protege o Gil tendo 3 zagueiros, né? E ele resolve o problema do Fagner, porque você libera o Fagner para ser um ponta direita. São 2 caras importantes e durante o jogo ele pode voltar para o esquema tradicional, com o Murilo virando lateral esquerdo, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas eu não consigo enxergar o Matias Rojas nesse esquema. Não consigo enxergar. Eu acho que para o Matias Rojas entrar nesse esquema, o Becker observa melhor o futebol argentino e pode dar mais características do Matias Rojas de como ele joga, teria que mudar o sistema de jogo, o jeito do time jogar para ele se encaixar. No 3-5-2, o Matias teria que jogar por dentro, aí seria ou ele ou o Renato. Ele seria meia mesmo. Seria o meia por cara dentro. livre para armar o time. Eu também acho que o time do Corinthians rende melhor com 3-5-2, porque se faz uma justiça com o Bruno Mendes, que o Bruno Mendes joga, e eu acho que o Bruno Mendes tem que jogar. Eu acho que até aumenta a lista dos caras que crescem de produção, um deles é o Bruno Mendes. Um deles é o Bruno Mendes. Porque o Gil, eu sempre falei isso aqui, cara, o Luxemburgo ele tem que pegar e puxar o que os caras têm de melhor. O Gil é muito bom na jogada aérea, ele é importante na jogada aérea. Posicionado no meio ali na cobertura, só para rebater, Pode ver, todas as bolas que vêm cruzadas, o Gil sobe todas livres e tira. No mano a mano, foi assim contra o América, foi assim em outros jogos agora que eu não lembro. O Gil é bom para marcar centroavante de referência. Fez centroavante isso de velocidade. Fez isso Pedro, muito bem, é verdade. E o Fagner apoiando é muito, muito bom. E o Bruno Mendes está bem, né, cara? O Bruno Mendes é muito bom, né? Queimando a língua, né? Queimando a língua. Bom jogador. Ele é muito bom, tanto como... Então, e nesse esquema, ele pode virar lateral direito também. Sim. Né? O Fagner adianta. E o Fagner no Mineirão estava até meio que de ponta direita, assim, marcando depois da linha do meio campo, né? Exato. O Beck, você tem muitos fãs aqui no meu timão, né? Um deles é o... Deus. Pode ler o nome, né, Igor? Não é pegadinha. O Becker Cabeludo. Tem esse também. Tem esse. Tem Ele fala assim, de Becker. Quando o Mano Menezes contribui com R$2 aqui no Alambrado Alvinegro do meu timão, um abraço para você, Becker Cabeludo. Quando que o Mano Menezes chega? Esse é o cara. Rapaziada, não tira o Mano Menezes do pensamento. Que depois que o Corinthians ganha, né? Você gosta do trabalho do Lucha, Zé? Você sempre foi meio contrário ao trabalho dele, nem agora ganhando? Não, nem agora ganhando. Eu vou fazer aqui o papel do pessimista, mas... Cara, não vejo futuro nenhum nesse time com o comando do Luxemburgo, eu acho. Porque mesmo o Corinthians ganhando... O Ciro não tem... ganhou... Pô, demais ganhar do Atlético, mas assim, eu não consigo ver... A sábado... Tudo bem, mata-mata, tudo pode acontecer, jogo em casa, mas, cara, eu tenho ido bastante no estádio porque... E o Pedro no então, estádio? porque eu acho que assim, é nesse momento que eu firmo meu filho como corintiano, sabe? Então eu tô levando ele em todos os jogos possíveis, assim. E tá um desastre, cara, é uma coisa desesperadora, assim. Eu não sei o que é pior, o jogo ou a pipoca de R$35, mas tá desesperador. Eu até falei no programa hoje de manhã no meu timão, que é o seguinte,
Muita gente mandando comentário nessa linha. Ah, não vou me iludir, foi só uma vitória. Eu até falei, aproveita que a gente não sabe quando vai ter de novo. Pois é. Quando Cara, vai ganhar se de não novo ganha fora esse de jogo, casa. né? Porque o Corinthians não. Porque o jogo contra o Grêmio, acho que todo mundo já sabe, mas é bom reforçar. O jogo contra o Grêmio, que era sábado às 21 horas, foi adiado. O Corinthians joga contra o América às 4h30 e só volta a jogar no Brasileiro contra o Bahia, Isso. sem o Roger Guedes, tomou aquele cartãozinho amarelo. Será que foi de propósito que ele tomou aquele amarelo? Ah, cara? foi de propósito. Agora, por quê? Porque eu não entendi, eu não consegui. Porque o jogo do raciocinar. Bahia é importantíssimo. Foi obviamente de propósito ali, e combinado, né? Combinado, porque senão ele teria que tomar uma bronca do Luxemburgo. Ele forçou a barra para tomar o terceiro cartão. Mas por quê? Porque o jogo seguinte, então mata, cumpre suspensão logo contra o Bahia, mas é um jogo importante demais. Importantíssimo. E para depois jogar contra o Vasco, eu não consegui É entender. confronto lógico. direto. Confronto direto. Porque agora no primeiro turno infelizmente, o Corinthians jogou 14 jogos, tem mais 5, né? Grêmio e Inter, na dupla Grenal, Coritiba, Vasco e Bahia. O Coritiba, Vasco e Bahia é para fazer ali no mínimo 7 pontos, No cara. mínimo 7. Porque o Bahia é fora. Aí para segurar o empate tá lindo, né? Inter é fora Coritiba e Vasco é em casa, tem que ganhar os dois. e o Inter é fora. E Grêmio e Inter, perde de um e empata com o Inter, eu tô satisfeito já. Porque o Corinthians tem que fazer 45, não é isso? É Então o que tem que diz. fazer 23 no primeiro turno. Tá com 15, a conta é essa. A gente vai ficar se iludindo de que vamos ganhar a Copa do Brasil. Pô, eu quero ganhar a Copa do Brasil, atropelar o Palmeiras na semifinal e ser campeão e no Flamengo na final. Eu adoraria isso. Esse negócio da ilusão. Nossa, o Zé, agora foi. Não, mas todo torcedor gostaria disso. Mas, mano, nossa luta é outra, cara. É pra não cair, não, cara. é isso. O Zeca toca num ponto, e o Marcelo também, essa história o Becker também, essa história da ilusão, porque as vitórias do Corinthians, a vitória contra o Atlético na Copa do Brasil, aquela vitória trouxe uma ilusão de que tudo ia mudar. Sim, Né? sim. Nada mudou. Sim. Não. Nada mudou. Ah. Aí depois veio a vitória contra o Santos, depois daqueles 10 dias parado. Ali todo mundo descobriu que, na verdade, o Santos é muito ruim. Pois é, isso que eu ia falar, pô, o Santos. Não é o Corinthians que estava bem. Uhum. E agora vem mais um passo, quer dizer, um terceiro passo. Será que depois dessa vitória contra o Atlético Será que vai, né? vai mudar? Será que vai mudar? Será que vai Mas engatar? eventualmente, mesmo se ganhar do América, sabe? Tipo, que pode acontecer, tem grande chance de acontecer. Principalmente pelo ambiente, Pelo né? Jogo ambiente, decisivo em assim, casa. o América também, né? Aí E tá, o aí, América? tipo, quem a gente vai pegar depois do América? É Palmeiras ou São Paulo. Então, né? Eu acho que São Paulo vai eliminar o Palmeiras, cara. E aí, cara, tipo, sabe? Os caras gostam de judiar, daí estão judiando demais da gente, cara. O Corinthians está assim, ele chama o torcedor, vem cá, vou te dar um abraço. Aí o torcedor abre o braço, ele dá uma ferrada. É isso que o Corinthians tem feito. É isso que o Corinthians tem Cara, feito. é bem isso. É bem isso. E o Becker, que tem a rapaziada mandando para você, ó. Júnior Gain, um abraço para você, Júnior Gain. Lá de Londres, É hein? exatamente isso. Ó. O Becker é uma excelente pessoa. Estou sempre na torcida pelo sucesso. Abraço. E botou a bandeirinha aqui da Inglaterra, de Londres, né? Valeu, Júnior. Cheio de fãs aqui, o Mandou Becker. um bottom, que é o símbolo do Corinthians e do Corinthians Casual junto. Maravilhoso. E amanhã o Corinthians tem esse jogo da Sul-Americana, que quando o Corinthians enfrentou o Liverpool, eu ia falar Libertar, o Liverpool, o Lucha colocou a molecada para jogar e eu dizia até que naquela oportunidade que o Lucha estava acertando em todos os aspectos. Porque para mim, se perdesse, perdeu, puxa, que pena, nós estamos na Sul-Americana. Tô nem aí para a Sul-Americana, mas ele colocaria a molecada para jogar, teria feito uma experiência, as críticas não viriam tão pesadas e tal. Se ganhasse, como ganhou bem, alguma coisa de bom teria acontecido no jogo. E aconteceu. A principal delas, na minha opinião, não sei na de vocês, por mais que o moleque não tenha jogado muito naquele jogo que ele estava no banco e ele entrou no final, foi o Moscardo, né? Sim. O Corinthians finalmente achou um volante, um cara que corre atrás, que marca, que chega junto, que é do terrão, que não é mais terrão, é sintético ali, mas beleza. Mas o Lucha descobriu um cara, né? Que é esse Moscardo. Né? Eu estou muito impressionado com o Moscardo. Eu acho que lembra mesmo, eu falava com o Becker antes do programa, o Zé Elias, quando o Zé Elias começou no Corinthians lá em 93. Dia 7 de setembro de 93, Corinthians 2, Cruzeiro 0. Tupanzinho e Leandro Silva fizeram os gols do Com a Mineirão. mesma idade, né? Mesma idade. Estreia do Ronaldo. Estreia do Ronaldo, é. Estreia do Ronaldo Fenômeno o Zé era mais novo, É. viu? O Zé acho que tinha 16 anos. 16 anos. 16 O Mário Sérgio, Ou 15 o até. Mário Sérgio era o técnico do Corinthians. Isso. E trouxe o Zé. Só que o Zé canhoto, né? O Gabriel Moscardo destro. Mas lembra muito, e o que chama atenção é que ele joga pra frente, cara. Isso, graças a Deus. Isso aí é bom, sabe? O jogador, ele pega a bola, ele levanta a cabeça e joga pra frente. Dá o passe pra frente, que os novos comentaristas adoram falar de passe vertical. Que é o passe pra frente.
né? É porque assim, e aí é uma. A gente está elogiando o Moscardo, mas eu vou fazer minha crítica que eu sempre faço ao Fausto Vera, e antes de fazer a crítica, eu vou fazer aquilo. É bom jogador, tem técnica, o Corinthians tem que valorizar esse jogador, a Lazio quer contratar o cara agora e tal. Tudo bem, é bom jogador, chegamos aí a mil pessoas assistindo. Obrigado aí, rapaziada, acompanhando a gente aqui no Alambrado Alvinegro, dentro do meu timão. Mas o Fausto Vera, repara ele jogando, cara. Sei lá, de 10 bolas que ele pega, um recorte de 5 bolas que ele pega, 4 vão para trás. E uma ou é para o lado ou é para frente, cara. Não pode ser um cara de tanta técnica se recusar tanto a fazer um passe. Como é que é? O passe vertical, né? O tal do passe Ele só vertical. faz o passe Mas horizontal. sabe uma coisa que me chama a atenção nisso que você está falando? E se você prestar atenção ou no estádio ou na transmissão de jogo, o Fausto é um cara, eu já falei isso aqui, é um cara que ele tá pedindo bola o tempo todo. Sim. Presta atenção, alguém pega a bola e tá assim. Agora assim, pô... E ele sempre se desmarca, ele sai da linha de marcação, mas, né? Então, mas assim, o que tá acontecendo? Porque o cara fica pedindo a bola pra ficar passando a bola pra trás. Isso, mas muitas das vezes ele pega a bola aqui entre os 2 meias do time adversário. Se ele recebeu de costas, geralmente o volante recebe a bola de costas. Se ele girar e sair andando, ele sai com o jogo. Não, ele toca para trás, ele vem atrás desse e levanta o braço. Porra, mano. E a crítica em cima do Fausto é justamente pela qualidade dele. Exatamente, cara. Se não fosse bom, ele tava criticando. Eu não esperava isso do Rony. Eu não esperava o Rony com algum passe diferente. Mas do Fausto, sim. Uhum. Do Fausto, sim. Eu já critiquei muito, já apanhei muito. Então somos dois. Pela FF, Fiel Fausto. Tem a Fiel Fausto, né? A Fiel Fausto. Forte, hein? Mas eu ainda tenho a minha teoria que eu acho que ele vai fazer um gol importante. O primeiro gol dele vai ser um gol importante. Né? Ele tá tentando fazer um gol, ele chuta muito bem, ele tá tentando. Eu não sei se ele tá no melhor condicionamento físico, porque ele teve 2 contusões seguidas aí. Não sei se isso está atrapalhando, não sei também se o posicionamento. Se bem que ele jogava assim na Argentina, né? Meio que de um segundo volante ali. Tipo meio Paulinho, no auge do Paulinho. Ele jogou mais de primeiro, e ele fala que ele jogou mais de primeiro, que até com o Moscardo ele tá saindo mais e tá se adaptando isso agora. Eu acabei perguntando do Moscardo e indo pro Fausto Vera. A gente acabou nem falando do Moscardo, né? Que tá impressionando, né? Impressionando. Você até citou o Zé Elias. Não, e eu acho que desde talvez eu vou exagerar, mas eu acho que desde o Ralf que o Corinthians não tem um volante, primeiro volante. Teve o Gabriel. Teve o Gabriel. Faz um 17 muito bom, mas... Mas, poxa, não falta um volante, cara. Eu acho que o Corinthians não precisa mais buscar no mercado. O Corinthians tá louco para buscar no mercado um volante. Por que um volante? Traz um lateral. O Corinthians não tem um lateral para opção. O Corinthians não tem um lateral. Se vem o Cuejar, não estreia o Moscardo. E gasta grana no Cuejar. E o Cuejar, por pouco que não vem. Exato. E o Moscardo tá com tanto moral com o Lucha que ele não tá nem relacionado pro jogo de amanhã, né? Contra o Universitário, né? Não tá nem relacionado. Não tá relacionado. Vai descansar. Ou seja, o cara é titular absoluto no Corinthians hoje. Titular absoluto. Chegou, entrou 17 anos. 17 anos ele tem, né? Faculdade de administração. Tá na faculdade. Tá fazendo faculdade. Rapaz, que legal. E é engraçado que é meio sem querer, né? Que essas coisas acontecem. Foi completamente sem querer, né? E não foi nem no jogo do Liverpool, né? Porque no jogo do Liverpool ele atuou poucos minutos, foram 15 ou 20 minutos. Ele não foi titular, né? Ele entra, rouba a bola e sai o gol. Exatamente. E aí vira titular no jogo seguinte. Você fala assim, mas por que ele virou titular? Mais sorte que juízo? Um achado mesmo, né? Mas o Luxemburgo tem feito isso. Ele tem colocado todo mundo, ele vai rodando, parece roleta russa. Eu vi uma matéria do assistente lá, o assessor do Lucha. Copertino? A gente tem essa mania de descobrir novos jogadores, de dar espaço para novos jogadores e tal. Meio se vangloriando. Eu acho isso muito interessante. Claro, tem que aparecer, tem que dar espaço, mas ao mesmo tempo é uma coisa que se perdeu um pouco, né? Porque é isso. A gente tá falando do Moscardo aqui, ele vai ficar quanto tempo no Corinthians, né? Tipo assim, essa coisa, que bom que ele apareceu, né? Que bom, arrumamos um volante, que desde o Ralf, desde o Gabriel não tinha. Mas a gente, é isso, eu tô... Que o Zenit não pela necessidade de grana do Corinthians, cara, pode ser fim do ano, janela de meio de temporada lá. Não agora, né? E o Becker cabeludo manda mais um superchat aqui, ó. Ele fala assim: se alguém poderia me explicar por que o Mancini se transforma no Guardiola quando enfrenta o Corinthians? Olha o baile que o América levou do Coritiba.
realmente é verdade, né? O que o Mancini faz que ele consegue jogar muito bem contra o Corinthians, sempre, cara? né? Sempre. E, né, não é só no América, sempre. Foi no em todos os Vitória, times. acho que no Atlético Goianiense, se eu não me engano, né? Né? Normalmente ele arma uma retranca contra o Corinthians e o Corinthians não consegue sair dessa retranca. Normalmente ele faz isso, ele não faz algo nada muito sofisticado para jogar contra o Corinthians. Nada guardiolístico. Nada guardiolístico. É muito do mancinismo mesmo que ele faz. Só que o Corinthians não consegue sair, cara. É incrível. E aí o Thiago Bispo, membro por 17 meses, o sofredor aqui do meu timão, e aí é para você, obviamente, Becker, porque ele fala assim, como pode o Cantilho não jogar nesse meio campo? Você sabe o que é? Foi do Cantilho. Eu sei disso. Sabe E o que ele não foi relacionado nem para o time reserva agora. Nem relacionado. Nem relacionado está. Mas ele estava relacionado para um jogo ainda, apareceu na lista do Lucha. Ele foi para Belo Ele Horizonte. foi para BH, foi treinar na academia com o Rojas, com o Renato. Isso. E aí ele não vai para o jogo contra o Galo. Nem contra o América, nem contra o Galo. A informação que a gente tem é que ele treinou ontem. Treinou entre os titulares. Claro que é um treino pós-jogo, não é tão forçado assim. E aí foi até... É uma surpresa ele não pegar nem lista, porque eu penso o seguinte, você achar o Cantillo ótimo, péssimo, horrível, não devia estar no Corinthians, ou um príncipe da Colômbia, igual uns falam aí, é a opinião de cada um. Mas se o Corinthians não vai usar o cara, libera o cara. Libera o cara. Exatamente. E outra, ele deve ter mercado no mínimo na Colômbia. Na Colômbia os caras devem No gostar Brasil dele. não tem, na Série A do Brasileirão? Não, gente, o Diniz não ia querer o Cantillo? E vamos falar o que é verdade. O Cantillo não é o Paulo Roberto Falcão, Mas também não mas é. também não é o... Melhor que o Rony, né? Pois é. Ele talvez não tenha a disposição do Rony, com certeza ele não tem, né? O Rony tem muita disposição. Se o Cantillo tivesse a disposição do Rony, aí o Cantillo seria um craque, né? Seria o jogador perfeito. Mas é um negócio estranho mesmo você não aproveitar no momento em que você coloca o time todo reserva para jogar. E ainda numa competição, pô, o cara fala espanhol, castelhano, vai jogar na Sul-Americana, de repente põe um cara no meio campo para ajudar a molecada, né? E não é nem opção, é estranho Porque isso. tá inscrito na Sul-Americana. Tá inscrito, é estranho porque o Lucha chega e diz, Júnior Moraes tem contrato até o fim do ano, não quero, o Balbuena e o Duqueiroz só até o meio do ano, não quero, e o Cantillo tem contrato até o fim do ano e fica nesse limbo, ele foi relacionado só à primeira partida do Lucha e não mais. Sim, tem aqueles que dizem, o jogador tem todo o treino para mostrar que pode ser relacionado e jogar. Tem isso também, mas que é estranho, é estranho. Aí o cara entra nesse limbo também, vai desanimando o cara, né? Você vai falar, dentro desse limbo, vai chegar no tá final dizendo, do ano aqui, já tá nisso aqui, Me libera logo. O Daniel, por que o Barleta não joga? Não tá nem na lista, mas tinha até esquecido do Barleta, hein? É outro mistério. Por que o Barleta não joga? E o Guilherme Marques de Lima fala a mesma coisa, dizendo até o salário dele aqui, 350 pau por mês que o Barleta ganha. Não sei se é isso mesmo ou não. O que acontece com o Barleta, hein, cara? O Cereto pode me ajudar. Segundo o Corinthians informa que ele está tratando de uma tendinite, uma lesão no joelho. Oficialmente, né? ele tá machucado. Eu não sei, e aí eu não quero duvidar da informação do Corinthians. Mas oficialmente o Cantillo ficou machucado um tempão aí também, entendeu? Então eu não sei, não sei. O Romero também ficou, oficialmente. Voltou agora o Romero, mas oficialmente, como você também ficou machucado. A gente não quer duvidar, até porque eu conheço os profissionais da assessoria de imprensa do Corinthians. Mas o Barleta se queimou no Corinthians muito rapidamente. Sim, é estranho isso aí. Né? Ele chegou e não sei se sentiu o peso da camisa, o que aconteceu exatamente, porque ele chega como a revelação do Campeonato Paulista e daqui a pouco ele some, desaparece completamente. Não joga mais, não tem espaço. Não tem espaço. Ele chegou a jogar na estreia do Corinthians contra o Cruzeiro, no Brasileirão, que era o Fernando. Era o Fernando Lázaro, e depois ele não jogou mais. Ele jogou com o Lucha no jogo que perdeu do Atlético lá em Belo Horizonte, na Copa do Brasil. O 2-0. Ele, não como titular, mas houve um momento em que o Lucha colocou ele no segundo tempo ali e tal. Então, mas ele não fez nenhuma partida horrorosa para se queimar. Mas não fez uma partida boa também. Mas assim, para se queimar desse jeito. Mas quem estava fazendo partida boa, ele chegou no lugar certo para a carreira dele na hora errada. Exato. E aí eu acho que queimaram etapas com ele. E como vocês estavam falando, esses jovens do Corinthians, é a equipe do Lucha descobrindo talentos ou tentativa e erro? Tentativa e erro até o Moscardo. Porque jogou o Matheus Araújo, sobe o Matheus Araújo. O Pedro, o Lucha não deixa ir para o Mundial Sub-20, não usa. Está usando pouco o Pedro.
O Wesley joga titular num clássico, some, aí nem entra. Qual que é essa gestão da base que o Lucha está fazendo? E o Maicon jogou, o Rony jogou. O Lucha não sabe nem o nome do jogador que ele tem, né? O Braulio até disse que ele fez até um treino como lateral esquerdo, o Barleta, que na base, antes do São Bernardo, eu não lembro qual time que ele jogava, que ele era lateral esquerdo. Dessa molecada toda que o Lucha colocou em campo contra o Liverpool, e que amanhã deve colocar de novo, vamos tentar escalar o time. Vai ser quem? O Carlos Miguel, Rafael Ramos. Na zaga jogou quem? O Murilo e Felipe, porque o Murilo joga mas todas, deve jogar o Bruno Mendes. Os 3 zagueiros foram relacionados. E aí eu não sei se ele vai, 3-5-2, vai no 3 zagueiros, porque foram relacionados o Bruno Mendes, o Murilo e o Caetano. Mas o Renato da base também. Mais o Renato. O Renato poderia até ter jogado contra o Liverpool, nem que as escalações colocavam ele no time. Eu acho que vai Bruno e Caetano. Bruno, Caetano e aí o Fábio Santos, que não, no Liverpool. O Fábio não Bidu, foi. Bidu. O Fábio não foi relacionado. Bidu. Aí no meio campo, no outro jogo, foi o Matheus, o volante. Vocês lembram quem que foi o volante? Foi o Fausto, Matheus e o Juliano. Fausto, Matheus, Juliano e os 3 na frente, né? O Pedro, o Wesley e o Felipe Augusto. Não, né? o Adson, o Wesley e o Felipe. Nem isso, o Pedro foi titular. Ele entra e faz jogada no gol, né? E o Adson acho que foi melhor em campo. Queria escalar o time para saber assim, de todos os caras que entraram ali naquele jogo contra o Liverpool, ou começaram jogando ou entraram depois. Quais que aproveitaram melhor a oportunidade, vocês acharam, mano? Dos caras que jogaram aquele jogo contra o Liverpool? Bom, certamente quem aproveitou a oportunidade foi pelo custo, pelo tempo que ele teve em campo e ganhou a titularidade. O Moscardo teve poucos minutos em campo e ganhou a oportunidade. Me lembro que nesse jogo mesmo o Adson arrebentou. Foi melhor em campo, é verdade. Deu assistência, agora, não fez gol, mas ou fez um gol até no final. Fez gol. Agora, eu gosto muito do Wesley. Gosto muito. Ele faz a jogada do primeiro gol do Corinthians, não é? Faz, ele corta por dentro, bate na trave, e o Matheus Araújo faz. Ele tem muita personalidade, esse moleque. Eu gosto muito dele. Eu gosto do Matheus, cara. Gosto do Matheus Araújo. Também gosto. Você tá falando do Wesley, né? Eu gosto do Wesley também, cara. O Matheus é um jogador de meio campo, mas acho que ele é muito frágil na marcação ainda. E é um setor que o cara precisa se impor. Ganhar uma bola aérea, entendeu? Que é o que o Moscardo faz muito, cara. O Matheus é meio Rodriguinho. É mesmo, até na característica física, meio né? Rodriguinho. E o Wesley, já que a gente está falando, o Zenit levou o Pedro, mas no profissional o Wesley jogou mais bola que o Pedro. Mais tempo, né? Mais tempo e mais qualidade. Mais bola. Mais decisivo. Ele entra contra o São Paulo e joga muito bem, né? Que ele põe o Rafinha. Aliás, foi muito pênalti. Os caras até hoje dizem que não foi pênalti do Rafinha. Impressionante aquilo. Pois é. Aquilo foi muito pênalti, cara. Que ele entorta o Rafinha, mas ele tem pouca chance no time, Wesley, cara. Acho que ele vai jogar mais, meu. Contra o Cuiabá, ele também teve uma participação decisiva. O time estava perdendo de 1-0, ele chamou a responsabilidade. E o Corinthians empata com o gol do Juan Oliveira numa jogada dele. Ele lança para a área. Ele não tem medo, esse moleque. Ele não tem medo de partir para cima. Eu acho que ele tem muita. Só que ele joga na ponta esquerda, né? E ali tem o Roger Guedes no time principal, né? O time principal, quando o Lucha vai fazer. É mais fácil o Lucha colocar, por exemplo, o Biro. Que é do lado direito, do que o Wesley pelo lado direito. E o Roger Guedes, que é um cara que, pelo jeitão dele, foi muito criticado quando chegou no Corinthians. Mas ele é o dono do ataque do Corinthians hoje, é o Roger Guedes. Não tem como falar mal do cara. Eu vi até uma postagem do meu timão, se eu não me engano, que ele está entre os 10 maiores artilheiros. Rapidamente. Né? Passou, acho que encostou no Paulinho, se eu não me engano. Está próximo de igualar o Jô, ou passar o Jô, seu maior artilheiro. E muita gente diz que ele é fominha, que ele não toca a bola. Cara, eu Ele é, né? Ele é. Não é eu gosto de cara assim, né? Eu gosto de cara que nem o Roger Guedes. Acho que ele é fundamental pro Corinthians. Mas ele não pipoca, né? Ele não foge de decidir. Não. Tá em todos os jogos, participa de todos os jogos, quer jogar, fica puto na vida, desculpa falar o palavrão, Não, fica... Quando ele reclama é impressionante. Reclama, cara, quer jogar. Você falou do braço levantado do Fausto Velho. Ele tá sempre ali. Mas ele podia ser um pouquinho menos fominha, só um pouquinho. Uma sintonia fina para ajudar os amiguinhos, os coleguinhas. Ajuda os coleguinhas, cara, porque deve se dar uma... Imagina se você é o centroavante do Corinthians e joga junto com o Roger Guedes, você não recebe uma bola. Você faz o movimento certinho. Mas quando recebe também, por exemplo, no Mineirão, o Roger Guedes faz um passe pro Yuri Alberto, que ele tá entre o zagueiro e o volante, ele deixa a bola correr, o volante vem por trás e tira a bola dele, que nem tira a bola do Eu acho que o gramado matou o Yuri, tá? Às vezes o Yuri tem matado o gramado, não tem matado a bola, mas ali eu acho que eu concordo com o Cereto. O Roger pode ser aquele cara de um gol e uma assistência no jogo. De 5, ele vai 4 na dele. Uma ele tenta achar o cara. A gente entrevistou o Jô 2 semanas atrás aqui e a gente fez
essa pergunta, o Samir fez essa pergunta pro Jô. Ô Jô, o Roger Guedes é muito fominha? Perguntou assim mesmo. E o Jô falou, querendo dizer que era, mas disse que não era. Aí no final, pode falar, Jô, seu... aí ele deu uma risadinha e tal. Porque isso em campo deve incomodar os caras, né? Ah, deve. O cara não tocar a bola, centroavante, ele não fazia um 2, né? Mas na medida em que ele está resolvendo, e ele está resolvendo, aí os outros não podem falar também muita coisa, tem que ficar quieto. Mas no caso do Yuri Alberto, eu acho que duas coisas atrapalham o Yuri Alberto. 3 coisas, né? O condicionamento técnico hoje do Yuri Alberto é muito ruim. O Yuri Alberto tá mal. Ele tá mal tecnicamente. Ele não tá conseguindo dominar a bola tá... Tomara que tenha mudado agora com o passe que ele deu pro Roger Guedes. Mas a gente já falou isso no gol do Santos também, né? Tomara falou que isso, pagou promessa e tudo mais, e não mudou. Eu achei que ele junto com o Fagner hoje é o segundo... Em assistências. Em assistência, né? 8 assistências. Não, líder de assistência. Ele é líder? Ele e Fagner são os dois líderes de assistência. São os líderes em assistências. O jeito de jogar do time, e aí melhora no 3-5-2 pro Yuri, porque quando joga do outro jeito, ele fica muito isolado na frente, né? E o estilo do Roger Guedes, que é o estilo faminha, quer dizer, é duro porque o Yuri Alberto não é aquele cara de ficar dando chutão para ele receber a bola. Ele não Esse cara é o jogo, não é pivô. Esse cara é o jogo. O pivô é o jogo. O Yuri Alberto é diferente, é outro jogador. Do elenco do Corinthians, o pivô é o Felipe Augusto. Isso. Eu só acrescentaria um ponto a mais, Yuri, confiança. Confiança, claro. Esfarelou a confiança dele. E aí demora para. Só o gol vai retomar a confiança dele. Não, e até nessa pergunta que eu fiz de quem aproveitou melhor a chance, a gente viu o Felipe quando ele entra contra o Bragantino, se eu não me engano. Primeira bola que ele recebe é uma bola pela esquerda, ele é canhoto, achava que ele era dessa, mas ele é canhoto. Que ele bate a bola por cima com confiança, a bola até passa próxima ali do gol do Wilson. É o Wilson o goleiro do Bragantino, né? Não, é o Wilson Cleiton. É que tinha um Wilson também no Galo. E aí chama a torcida. Quer dizer, coisa que o Roberto não faz. Em seguida ele vai de carrinho. Vai de carrinho, chama a massa, né, cara? Mas eu acho que vira uma bola de neve, porque acho que se o Yuri chegar para a torcida e fazer assim, é capaz da torcida xingar ele, sabe? Tem isso. Porque, ele vai assim, para de fazer isso e joga a bola. Olha lá, tá querendo fazer moral. Entendeu? A fase é diferente do ano passado, ele fazia assim, e o estádio vinha dele, e a risada do Yuri. Eu acho que é uma soma de coisas, né? A fase não é boa, enfim, tem a parte técnica que tá, como o Cereto falou, mas vai juntando as coisas, cara. Tipo, é isso, uma hora vai desencantando, porque assim, pô, não é possível. E ele tem 22 anos. O cara que a gente já viu jogar, tá jogando o que tá jogando agora. Sabe? Mas aí, entre uma soma, eu acho que é isso. Se ele chega e faz assim com a torcida vai brigar ele com ele. Ele tomou uma vaia do estádio inteiro, né? Na substituição, né? Foi substituído. Uma coisa que eu estava pensando aqui é o seguinte, a gente falou agora há pouco, e o Cereto até comentou, que a Copa do Brasil talvez seja o campeonato que o Corinthians mais esteja focado em ser campeão, né? Sim. Por estar próximo à final e tal. Vamos pro Corinthians enfia uns 4-0 amanhã no Universitário, que deve ser um timinho meia boca, né? E aí classifica, aí vai pegar o News Old Boys. Aí você já começa a pensar, será que vale a pena eu ir com tudo pra cima vamos inverter os pontos aqui, vamos botar a molecada na Copa do Brasil? Não. E vamos jogar tudo, porque é um título internacional. Só um detalhe. Mais grana? Mais grana não é. Não, né? mais grana não é. Quando você falou que não gosta da Sul-Americana, eu também não gosto, né? A Sul-Americana é a segunda divisão da Libertadores. Eu falei isso também, os caras ficaram indignados comigo. É a segunda divisão, não dá pra gente chamar de. Você tem que tratar o campeonato do jeito que o campeonato é. É a segunda divisão da Libertadores. Pode ser que amanhã ou depois a Sul-Americana tenha um outro peso que não tem nesse momento. É muito mais importante para o Corinthians ganhar a Copa do Brasil, sem dúvida alguma. Tem gente que acha que é mais importante ganhar a Copa do Brasil do que o Campeonato Brasileiro. Eu já não acho. Mas você acha mais importante a Copa do Brasil pelo peso que ela tem, pelos adversários que o Corinthians vai enfrentar ou pela grana? Não, pelo peso. Também pela grana no caso do Corinthians, mas pelo peso. Eu penso sempre do ponto de vista esportivo, né? Mas, obviamente, que a grana você não pode jogar fora e o Corinthians está precisando de dinheiro e muito. Mas eu acho que o Corinthians pode fazer da Copa Sul-Americana uma agenda positiva, sabe? Com os moleques. Exatamente. Com os moleques. E seguir com os moleques. Vai que dá. Mas o que eu Vai falei, que seja campeão da Sul-Americana. Mas o que eu falei em Sul-Americana. relação à Sul-Americana de inverter os pontos, porque o Corinthians passa do Universitário, pega o News Old Boys, eu vi Santos e News Old Boys, o News Old Boys time é bom, hein, cara? Ou o Santos tá muito mal, o Santos tá mal, né? Tá mal, mas assim, jogar lá em Rosário é um inferno. É inferno. Né? E o Corinthians deve decidir fora de casa, sempre, né? Até o final da Sul-Americana. Não tenho certeza, mas eu acho que sim. E os times, os principais adversários do Corinthians estão do outro lado da chave.
Pode ser o São Paulo numa final. São Você Paulo, imagina São Botafogo, Paulo e Corinthians numa final? LDU, estão todos do outro Uruguai. lado. A final no Uruguai? No Uruguai. Então, assim, de repente não vale a pena. Pô, vamos focar aqui na Sul-Americana, porque é um torneio internacional. Inclusive, agora não vou lembrar o nome da rapaziada, inclusive, tipo que vocês sigam a gente na Alambrado Alvinegro, que até cita o campeão da Sul-Americana enfrenta o campeão Da Europa League. Europa League, que é o Sevilha. Vai jogar Del Valle. Não, vai jogar Del Valle e Sevilha. Os já Ah, campeões. sim, é verdade. O campeão da Sul-Americana de agora joga com o Só campeão no próximo ano. Isso. E além da vaga direta para a Libertadores da Exatamente, América isso. também. Mas é que a Sul-Americana, você passando o playoff, vai entrar nas oitavas agora. O Corinthians eliminando o América é semi. 4 jogos acaba Sim. a Copa do Brasil. E Copa do Brasil também seria vaga para Libertadores automática. 3 jogos, na verdade. Não, Copa do Brasil são 2 jogos, desculpa. E também seria vaga direta para Libertadores. Seria né? vaga direta para Libertadores. Mas é um caminho muito mais difícil, apesar de são menos É jogos. mais curto, mas mais Muito difícil. mais difícil, né, cara? Você vai ter Palmeiras ou São Paulo, e aí provavelmente Flamengo, um Grêmio pela frente. É um torneio muito mais difícil. Eu pensei isso porque, o Duílio, vamos entrar no assunto do Duílio, porque ele vai ser o único presidente do Corinthians, acho que desde, sei lá quando, não sei, desde a fila do Corinthians, que não ganha um título. E assim, a administração dele é marcada por negociações em que ele coloca os números à frente da importância dos jogadores. Eu coloquei 140 milhões nos cofres do Corinthians, que o Salazar fez a conta aqui na semana passada e foi isso. Porra, tá ótimo, o time não ganha de ninguém. A dívida do Corinthians, Augusto Melo veio aqui e disse que a dívida do Corinthians é de 1 bilhão e 700 milhões. 140 milhões é enxugar gelo, não adianta nada. E é uma administração que ele faz que você não, são coisas estranhas que acontecem, vende jogador que não é para vender, o Corinthians não ganha um título, e de repente para ele pensar em não fechar o ano, não fechar o mandato dele de 3 anos sem nenhum título. De repente focar no título, o Corinthians pode ser campeão que é a Sul-Americana. Agora é muito tarde para focar em alguma coisa, devia ter focado quando ele entrou. O que tem que focar agora é Campeonato Brasileiro. É isso que o foco é não ser rebaixado. Esse é o grande foco da temporada. Depois que conseguir se livrar dessa zona de rebaixamento aí, está a 4 pontos, né? Que já é um alívio, que já é uma derrota. Né? 4 pontos é uma derrota que você pode ter. E é uma rodada que o Corinthians não joga ainda, né? E é uma rodada que o Corinthians não joga. Eu acho que esse tem que ser o grande foco do Corinthians. Livrar-se do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Depois pensa o que vem pela frente. Agora eu vi uma nota, tá falando da história da administração do Duílio. Os Gaviões soltou uma nota esses dias que eles estão exigindo que a eleição seja com cédula e não com urna eletrônica, porque na eleição de 2018 ficou provado que a urna eletrônica estava batizada, vamos dizer assim. Cara, chegar 2023, você chegar e falar assim, não, a gente quer cédula porque a gente não confia na urna eletrônica de vocês. Que bagunça, né? Pois é. Que bagunça, né? Cara, sabe, tudo é ruidoso, sabe? Tudo é esquisito. Cara, mas isso é um reflexo da diretoria do Corinthians, cara, que faz opções erradas, escolhas erradas, que não tem empatia nenhuma com o torcedor. É impressionante como essa diretoria... E tinha tudo para ter, hein? Porque o Duílio é neto e filho de corintianos, de caras que fizeram história no clube. Nasceu lá dentro Nasceu mesmo. lá dentro. Né? E eu vou ser sincero, eu vou colocar a minha cara a tapa e vou dizer realmente que eu achei quando o Duílio foi eleito, por mais que ele fosse da chapa, que o Cascão sempre fala que é renovação e transferência, que é uma chapa que vem da mesma galera, agora vai ter o André Negão, que era o Andrés, que era o Roberto de Andrade e tal, que não muda. Eu vou ser sincero, quando o Duílio foi eleito, eu falei assim, legal, cara. Eu acho que esse cara tem um perfil de corintiano, é um cara que é respeitado, mas o cara se perdeu completamente, não. Ele não conseguiu levar o Corinthians num rumo e fazer o Corinthians não ganhar título, contratar caras bons, e ficamos nessa desgraça que agora pode ser rebaixado. Ele apostou, na verdade, no passado, né? Em jogadores da história do Corinthians e jogadores que não deram certo, porque o Paulinho, por exemplo, se machucou 2 anos seguidos. A mesma contusão, 2 anos seguidos. Então o Paulinho não jogou pelo Corinthians. O William veio e foi embora, né? O William não jogou pelo Corinthians. O Yuri Alberto, que ele contratou, esse ano não está jogando. O Renato Augusto não está jogando, se machucou, acho que não jogou 2 jogos seguidos o Renato Augusto nessa temporada. O próprio Fausto, que foi um investimento de 8 milhões de dólares. Exato. Mas desculpa te interromper. Dá uma gela.
Esportivamente falando, o principal erro do Duílio foi no que diz respeito a técnicos. Porque ele oscila muito. Ele aposta no Silvinho, alguém iniciante. Aí ele vai no figurão, que é o Vitor. Sim. Aí depois ele vai lá no Lázaro de novo. Então, essa oscilação, ele não conseguiu mostrar o que ele, como presidente, gostaria de um técnico para o Corinthians. Sim. Eu acho que ele sempre tá preocupado em agradar a torcida, em não se queimar, e é isso, trazendo o William, trazendo... Mas olha só, em relação, fazer um barulho, foi um grande equívoco, ele cometeu o mesmo erro, né, do Silvinho e do Lázaro, mas a informação que eu tive à época era a seguinte: ele queria, na saída do Vitor Pereira, ele queria trazer outro técnico português. Ele queria o Bruno Lage, que agora está no Botafogo. Ele chegou a negociar com o Bruno Lage e ele foi convencido pelos pares, inclusive pelo departamento financeiro. Wesley Mello vai estar aqui, né? Na quinta-feira. Perguntar isso para Pode ele. perguntar essa história para ele. Ele foi convencido pelos pares que era hora de tirar o pé do acelerador na questão financeira. Porque já não tinha dinheiro para pagar o Vitor Pereira e estava pagando o Vitor Pereira com dinheiro que não tinha, que era quase 2 milhões de reais. E ia ter que pagar mais do que isso para o Bruno Lage. Então optou-se ali por uma solução caseira e barata, que era o Fernando Lázaro. Antes disso, tentou o Tite, né? O Tite estava na seleção brasileira, mas o Corinthians esperaria pelo Tite depois da seleção, e o Tite disse não, e aí não deu certo. Ali eu concordo com o Becker, foi o grande equívoco do Duílio essa questão dos técnicos, né? E até teve o Cuca no meio, que totalmente desnecessário. Foi a grande bagunça ali também, né? E tem a questão do Pinóquio, eu chamo de Pinóquio, né? Que o Pinóquio meio que quebrou a confiança do Duílio, eu acho, em todos os aspectos. Não só que o cara mentiu, e aí quebra a confiança nesse aspecto, mas também de confiança no sentido de, pô, estou fazendo a coisa certa. Sim. Porque se o Vitor Pereira, falei o nome dele, eu chamo de Pinóquio, mas continua no Corinthians e não inventa essa historinha toda para boi dormir, por mais que algumas pessoas tenham críticas ao trabalho dele e tal, ele fez um bom... O trabalho foi bom, é. Foi bom. Você não acha que de repente também isso, a mentira, porque disseram que depois da derrota para o Corinthians, o gol contra o Rony, em Itaquera, contra o Palmeiras, ele deu um contrato em branco para o Vitor Pereira. Nós perdemos em casa, eu confio tanto em você. Se quiser renovar, renova agora. Vamos renovar agora. Mas aí também, né, Fabrício? Pô, o cara não é a Maria Tereza, né? Tipo, ele sabe como é que é o universo do futebol, sabe? Então, porque foi inocente? Aí também, né, cara? Também acho. Viu? Né? Ali ele sabe onde tá, né? Não tem nenhum bonzinho ali, não, cara. Acho que um mês antes, pelo menos, da saída do Vitor, o Vessone trouxe matéria no meu timão, justamente dizendo que a falta de não ter carta branca numa renovação do elenco seria um dos motivos do que o Vitor poderia fazer, ainda o Vessa colocou na condicional na época, poderia fazer o VP não ficar. Porque ele reclama muito, inclusive no jogo contra o Santos, eu acho na Vila Belmiro, que o Roger Guedes faz o gol, o Corinthians ganha por 1-0, ele reclama muito, ele cita muito isso, que ele fala, eu preciso de material, eu estou postando na molecada, e ali foi talvez um indício já de que ele não ia ficar. Primeiro jogo pós-final da Copa do Brasil. O Yuri foi expulso no primeiro tempo, é o primeiro jogo depois da final da Copa do Brasil. De qualquer maneira, o Duílio se sentiu muito traído. Ele fala isso em entrevista, né? Ele fala que ele se sentiu traído na entrevista. Demais, né? Mas... Irmão. Chamou o cara de irmão. Porque diziam que o Vitor Pereira jantava na casa do Duílio, eles eram muito amigos, muito próximos, né? E o Thiago Bispo mandou uma mensagem aqui, R$5. Obrigado a você que segue a gente aqui no meu timão e também na Alambrado Alvinegro. Aqui embaixo tem um link para você seguir a gente no Alambrado Alvinegro. São mais de 1.500 pessoas. Um abraço para todo mundo. O Thiago Bispo contribui com R$5 e fala o seguinte: dói dizer, mas o Portuga traíra estava certo em tudo. Elenco mimado, diretoria sem dinheiro para contratar, o Duílio se perdeu no planejamento do futebol, nessa recusa, nessa mentira do Pinóquio aí, né? Eu acho que o Corinthians ainda está um pouco perdido na história. O Corinthians, por exemplo, não sabe se havia todos os meios de comunicação que cobrem o Corinthians tinham a informação de que se o Corinthians perdesse para o Atlético Mineiro essa semana, o Luxemburgo seria demitido. Todo mundo tinha essa informação. Então, o Corinthians ainda está perdido.
né? O Corinthians ainda não tem convicção, o Corinthians, que eu digo a direção do Corinthians, de que escolheu o melhor técnico. Aliás, acho até que o Corinthians tem a convicção de que não escolheu o melhor técnico. Sim. Escolheu o que tinha, né? Escolheu o que era possível escolher, porque o Corinthians quis o Mano Menezes. Queria o Mano Menezes e não conseguiu trazer o Mano Menezes. Então continua nesse negócio. E o que acontece? Acontece que não vai ter confiança. Enquanto não engatar uma série de vitórias, o pescoço do Luxemburgo vai estar sempre com a corda ali. Você acha que ele cai se perder para o América? Se for eliminado em casa para o América, hein? Eu acho que... Isso é uma boa pergunta, cara. Porque se a chapa esquenta, hein? Se ele perder nos pênaltis, talvez não, vai. Ganha por 1-0, eliminado nos pênaltis, talvez não. Mas se o Corinthians não consegue ganhar do América em casa, a gente está dizendo que a grande meta do Corinthians é a Copa do Brasil. O Cereto pode até falar melhor. Eu tenho a impressão que se volta para São Paulo depois da derrota de quarta, ele cai. Ele não caiu pelo CEP, porque tinham 2 jogos seguidos em Minas. Aí você não vai chegar lá no outro dia de manhã no hotel e diz, tá aqui sua passagem, vai embora. Entendeu? Pode ser. Se fosse um jogo, perdeu para o América em São Paulo, já caiu. E hoje é um adversário de peso, né? O Atlético Mineiro pode não estar bem, né? Chegou o Filipão. Aliás, o ano do Atlético é bem bagunçado, né? E hoje é um adversário bom, né, cara? Você não quer se iludir, né? Mas o Corinthians tem uma sequência, foi bem falado, que pode transformar em uma agenda positiva, que é Universitário Sul-Americano, Classifica. América, classificar o América, e aí pega Bahia, Vasco e Curitiba, Grêmio e Inter. Então tem uma sequência de 8 jogos que o Corinthians o torcedor do Corinthians só quer amar o Corinthians, só quer ser iludido pelo Corinthians. Só que está com medo. Está com medo porque nunca dá. Sim. Mas aqui a sequência é arriscado falar isso. São 3 jogos e o Corinthians tem que fazer no mínimo 7 pontos, cara. É o campeonato do Corinthians, é isso aí que ele vai enfrentar. Terminar o turno. É isso. Mas perdeu para o Goiás, o Corinthians perdeu para o Goiás, que está abaixo dele na tabela. O Corinthians perdeu para o América, que está abaixo dele da tabela. Então não dá para confiar em nada. O campeonato do Corinthians é esse. Até brincava que o Renato Augusto eu fiz até um número de jogos, que eu acho que ele tem daqui até o final do ano 12 jogos, um negócio assim. Eu falei, ele tem 2 do Vasco, 2 do Bahia, 4. América 5, Goiás 6. Peguei os adversários. Santos 7. Curitiba, né? E os clássicos. E São Paulo e Palmeiras. Ele tem 12 jogos até o final do ano. Não tem que jogar mais nenhum, tem que jogar só esses, cara. E o Renato jogando, alguma coisa acontece de incrível só pela presença dele. O Corinthians, dos 4 da zona de rebaixamento, o Corinthians perdeu para 2. Os outros 2 não jogou ainda. Que é Vasco e Curitiba. Perdeu do Goiás e do América. Ô, Becker, tem muita gente perguntando aqui, como foi no começo da nossa live, agora a gente está com quase 1.600 pessoas, as pessoas perguntando, e aí, o Rojas vai jogar amanhã ou não vai? Por que o Rojas não tá? Você já explicou no começo do programa, eu queria que você explicasse de novo, nos seus detalhes aí, por que o Rojas não está relacionado para o jogo de amanhã do Universitário. Por favor, Becker. Começando do fim, o Corinthians não conseguiu inscrever o Rojas no BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF, que é onde todos os atletas profissionais de futebol das 4 divisões da CBF precisam estar para jogar. Nas competições da CBF e, obviamente, nas outras também. A grosso modo, eu não vou saber o nome do documento, qual documento que é, mas existe um documento que o Racing tem que repassar para a AFA, que é a Associação de Futebol da Argentina, para a AFA passar para a CBF e aí ter o trâmite. O Racing ainda não passou esse documento. Por isso que o Corinthians não conseguiu inscrever o Matias Rojas. Teria que ser até hoje às 3 da tarde por regulamento da Conmebol. E aí ele tá fora só desse jogo contra o Universitário. Se passar e pegar o News Old Boys... Por exemplo, amanhã, 1 da tarde, sai em todos os lugares da Rojas no BID. Não serve para nada para amanhã de noite. Mas serve... Para volta? Não, os 2 jogos não. Para isso, o Universitário fora. Mas serve para sábado contra o América. É e para a sequência da Sul-Americana, se o Corinthians passar. Aí sim ele poderia jogar. Ele seria um cara importante pra gente, que a gente estava falando, pra gente ver ele jogando, porque a gente não sabe se ele vai jogar no lugar do Watson, se ele vai entrar no 3-5-2, vai ser o Renato Augusto do time. Se a gente pensar no meio-campo, na minha opinião, o grande problema do Corinthians não é a defesa e não é o ataque, é meio-campo. Se a gente pensar que olhando para trás, em 15 dias, a gente pode ter um meio-campo que não existia, porque a gente pode ter o Moscardo, o Renato e o Rosa. É um meio-campo que não existia. O Moscardo tá lascado, hein, meu?
Só ele vai marcar. Não, Não, o Fausto. Moscardo e Fausto, Renato e Ah, E o Rojas. Fausto. Yuri Guedes. Olha o Becker querendo que eu me iluda. Saca o Yuri Alberto e mete o Watson, cara. Não, Essa, deixa o cara, como é que Yuri. é? O Becker querendo que eu me iluda. É. Vem. Vem quebrar a cara comigo, vem. Porque o Yuri Alberto faz o papel de pivô, a gente cansou de falar dele já. De repente não muda um pouquinho, cara. Mas aí você O Watson centraliza o tá Roger espaço. e mata ele, Roger, cara. faz um esquema o seguinte: 5 caras ali atrás, 4 caras, ia botar 12 caras em campo. 4 caras no meio-campo e o Roger Guedes solto, líbero na frente. O líbero na frente, meu. Sabe por que não funciona? Porque a defesa adversária ela vai trazendo o jogador para onde ela quer. Se não tem ninguém ali, o Roger, mesmo que você vai jogar aberto, não tem ninguém ali, o normal do jogador que joga aberto, sem ter alguém ali, ele vai estar por ali. Você tem que jogar com centroavante, ou se não com 2 atacantes, ou 3 atacantes, você tem que jogar de uma maneira... Eu acho que o Roger Guedes sim tem que jogar mais solto, né? Sem tantas preocupações em marcar, em voltar para marcar e tal. E aí é mais uma qualidade do esquema com 3 zagueiros, que faz com que o Roger Guedes fique mais solto, mais próximo do Yuri. Mas eu não sei se o Lucha tem convicção nesse esquema. O Guedes precisa do Yuri. Precisa. O Guedes Porque precisa o Yuri Alberto do ele Yuri. divide a atenção na zaga ali, né? Os caras Ele ficam cansa o preocupados com ele. zagueiro, ele disputa a Você tá bola em falando do Yuri Alberto, cima. né? Ele cansa o zagueiro. O Yuri cansa o zagueiro, tá Mas toda o hora zagueiro pressionando. cansa, Ele não, cansa cansa a nós, nossa né, paciência. Não, mas ele tá toda hora correndo, marca ali, marca aqui, a bola quebrada é nele. Você já viu o Roger disputar a bola em cima? O Cássio Não. quebra a bola, vai o Roger. Não, vai o É, Yuri, tromba com o cara. E eu tô achando péssima a fase do Yuri, não tem... Não, ele tá na fase ruim, mas Eu detesto o sorriso do Yuri Alberto. Eu falei isso pro Yuri Alberto fazendo gol outro dia. Eu disse, não suporto esse sorriso de base do Santos do Yuri Alberto. O que eu apanhei, o que tem a ver o sorriso do cara? Não tem nada a ver, só disse que era Agora, Corinthians é mais sério. uma outra coisa que tem muita gente perguntando no chat aqui é o que vocês acharam dessa cobrança que a torcida fez no hotel, e o Lucha, inclusive, abre a coletiva. Ele faz um pronunciamento na abertura, na coletiva contra o Atlético Mineiro, falando especificamente sobre essa pressão que a torcida fez no hotel contra o Atlético Mineiro, e eu quero entrar também especificamente na cobrança que foi feita com o Gil, a maneira como foi feita. Porque eu acho do Gil, já vou dar a minha opinião já. Eu acho que o Gil é o seguinte, se você tem um cara que, entre aspas, é vagabundo em campo, que não corre, que não se dedica, que não joga nunca, que pede para sair, que põe a mão na coxa, que faz que tá machucado, Se esconde de treino. se esconde de treino, não é o Gil, cara. Não é o caso do Gil. Não é o caso, cara. O Gil, e eu falo isso também, outra coisa vai chover crítica para mim aqui. Para mim, o Gil não é mais. O Gil é craque na zaga. Ele jogou muito, ele jogou em 2013 no Corinthians. Fiquei impressionado com aquela Libertadores dele. O jogo contra o Tijuana, lá, Corinthians perde, inclusive a invencibilidade. Ele jogou muito naquele jogo. O Corinthians tomou um gol impedido naquele jogo, inclusive, contra o Tijuana. E ele, em 2015, ele foi um baita no zagueiro, saiu ali talvez tenha sido o grande detalhe negativo da carreira do Gil na passagem pelo Corinthians, foi ter saído e ido para a China por grana. Ele foi, obviamente, mas ele poderia ter sido um dos maiores zagueiros da história do Corinthians. Sim. Eu quero dizer assim, ele não se esconde, ele sempre joga pelo Corinthians. Ele tá mal e tal. Então eu quero saber de você, Cerito, o que você achou dessa cobrança, especificamente a forma que foi feita com o Gil? A cobrança dentro do limite, se não tiver violência, eu acho que tá valendo. A gente sabe como é o Corinthians, né? A gente sabe que cobrança no Corinthians, o tom da cobrança é sempre um pouco mais forte. O Gil tá acostumado com isso. O Gil tá jogando no Corinthians há muito tempo e tá acostumado com isso. Eu acho que tecnicamente o Gil tá mal e eu acho que ele tinha que sair do time. Acho que ele é um dos maiores jogadores do Corinthians. Um dos maiores zagueiros da história do Corinthians. Zagueiro, você pensar quem que é ele? É quarto zagueiro? É Fábio Luciano? Depois do Gamarra, né? É ele, cara. Da história recente do Corinthians é um dos maiores. Agora, eu acho que ele teria que sair do time, porque uma coisa é você ter o Yuri Alberto que não faz gol. Outra coisa é você ter um zagueiro que tá falhando em quase todos os gols. Não consegue chegar, né? E aí o Corinthians perde os jogos, não consegue chegar. O Corinthians perde os jogos por causa dele. Se você tem que armar um esquema com 3 zagueiros para proteger o Gil, então talvez o Gil não tenha que estar em campo. Faz uma partida, faz um jogo escala um time com o Bruno Mendes e o Murilo, o Bruno Mendes e o Caetano. Tenta revezar um pouco, porque o Gil nunca sai do time. Ele nunca sai do time. Ele não tá jogando partida nota 7, nota 8, nota 7 para não sair do time. Pelo contrário.
Tem jogado partida de vez em quando uma partida nota 7, mas nota 6, nota 5, nota 4. Quando eu falei da pergunta, Zé Carlos, eu falei, Becker, você tá acostumado como é que é o chat do meu timão, né? Já Falei, tá eu vou falar do Gil, vai chover. O cara aqui, o cérebro de uva do cara para chamar é o Gil de craque. Um abraço para você, Eduardo Justino, tamo junto. Pedi para que você siga a gente no Alambrado Alvinegro. Eu disse que o Gil, para mim, foi craque na zaga, assim como o Rivelino foi craque no meio campo, assim como o Sócrates foi craque no meio, assim como o Marcelinho foi craque no meio campo. O Gil, para mim, foi craque na zaga do Corinthians. Jogou muito em 2015. Jogou. Falei, foi. O verbo está no passado. Não Quem era a dupla de zaga dele em 2015? Felipe, né? Felipe. Muito veloz. Disse que o Gil Que jogou foi, muito cara. também. Daquele time jogou muito o Felipe também. Mas o Castanho jogou mais que o Gil? Leandro Castanho em 12? Não jogou mais que o Gil É em 15? um Chicão, bom debate. Chicão. O Chicão é zagueiro, né? Zagueiro central. O Gil. Sim. Vai se botar ele no Ah, bolo. sim. Mas Chicão tá jogou nesse mais que bolo o Gil, aí. né? Jogou. O Chicão jogou mais. Mas essa história Fala do do Gil, e eu acho que não dá também para não citar a história do Luan. O alvo tá errado, cara. O alvo tá errado. Não é para cima deles que tem que ir. Sabe? Não é para cima deles que tem que protestar. E eu acho que tem uma coisa que é dessa história do Gil, principalmente, que me intriga muito. E é um pouco fazendo um paralelo com o que aconteceu no jogo do Palmeiras agora, né, com a morte da menina. Uhum. Tipo, cara, tem coisas que podem ser evitadas, Sim. sabe? Né? Então, assim, o Gil ali no hotel, cara, tipo, dá para evitar aquele protesto ali, sabe? Dá para proteger melhor, dá para preservar melhor. Hotel, né? Então, sabe, fica parecendo que é uma coisa assim, deixa os caras lá botar, porque aí queima os jogadores, a gente continua aqui. Captei a vossa mensagem, amado guru. Então, tipo, sabe, o alvo Duílio tá errado, tava do lado, né? O alvo tá errado. O Duílio tava literalmente do lado. O Gil tava aqui, o Duílio tava ali. Você acha que é meio carta marcada? Então vamos deixar a boleirada aí falar mal dos caras para eu passar ileso disso aqui. Cara, eu acho que tem duas opções. Ou é carta marcada ou é muita incompetência. Sabe? Não duvide daí disso. De nenhuma das duas? Não, de nenhuma das duas. Então, sabe, porque, cara, principalmente da incompetência. No momento que tá, cara, no momento que tá, se preserva, sabe? É seu funcionário, cara. Bom, sabe, o cara tá lá trabalhando, o cara tá lá jogando bola. O Corinthians tem a história patética de um torcedor da torcida organizada que, quando o time foi rebaixado, entrou no ônibus e ficou dentro do banheiro escondido, né? Todo mundo se lembra 2007, disso. E depois, quando o ônibus do time estava na estrada, ele saiu do banheiro para bater nos jogadores. Eu não sabia disso aí. Você não sabia disso? Exatamente. E a direção... E aí é o seguinte, pararam o ônibus estava sendo escoltado, o cidadão foi preso e levaram ele para a delegacia e a direção do Corinthians foi lá retirar. A própria direção do Corinthians foi lá retirar. Teve aquele caso da invasão em 2000 do Guerreiro, que o Guerreiro ficou escondido lá. No container lá, né? Eu acho que foi começo de 2015, se eu não me engano. Viu? Eu acho que foi 2015. Que entraram para pegar o Pato, né? E pegaram, na verdade, pegaram o Guerreiro. Eu acho, agora não lembro, mas foi por aí. E você vai falar do Gil, só mandar um abraço para a rapaziada aqui. Tem muita gente mandando mensagem, a gente está completando já 1 hora de live aqui, mais de 1.500 pessoas. Um abraço para o Felipe Porto, um abraço para você, Felipe. Para o Luan Gomes, para o Thiago Bispo, para o William Alves, para o Zambrano Caliendo Júnior, para o Robson Lima, rapaziada toda mandando mensagem, para o Ricardo Fellow também, rapaziada que tem um esquema no meu timão que você pode ser membro, né? São todos membros aqui do meu timão, então um abraço aí para todos vocês. Que o Zeca comentou isso e o Lucha falou isso na abertura, essa questão de blindar um pouquinho mais os jogadores, e até por uma questão de segurança. Ou os caras sabem quem é e sabem que não vai dar ruim, né? No outro dia os caras chegaram lá, não tem controle, garagem, deu. Os caras não tem controle. Uma hora o cara chega mais nervoso, ou chega um outro junto que é mais louco. Não dá pra você ter esse controle, cara. Tu fala, deixa isso aqui, deixa fazer assim. Sempre digo isso. Isso é uma irresponsabilidade. Numa multidão ou num grupo de 3, 5, 20, basta um querer. É claro. Que dê algo pior, claro, né? Basta um querer. Não precisa os 20. Um querer. É um jogar algo no Gil ou fazer algo. Ou num segurança. Uma coisa é você admitir que isso faz parte da história do Corinthians. É recorrente no Corinthians esse tipo Desde Rivelino, 74. Esse tipo de pressão da torcida que passa muito do ponto.
E a direção do Corinthians, ela desde sempre conivente, exatamente essa palavra, eu estava tentando lembrar da palavra, com esse tipo de pressão. E outra coisa é você aceitar, porque eu acho que está passando muito do ponto mesmo. Né? É como o Zeca falou, e você também, tem a questão do Luca totalmente contra, isso é um absurdo que fizeram com o cara, um absurdo, pô, chega lá e quase mataram o cara de porrada. E esse fato que aconteceu com a menina torcedora do Palmeiras, daqui a pouco vai entrar um cara armado ali, vai meter a arma na cabeça e vai dar um tiro, e aí? Claro. Não faz muito tempo. O ônibus teve que retornar para o CT, estava em Santos, não desceu. Sim. E aí agora no hotel de novo, entendeu? Então Então, mas eu acho que, por exemplo, a história do Luan não, porque foi fora, aí é outra história. Mas assim, tanto a história de Santos, né, como a história com o Gil, são coisas que dão para ser evitadas. Se você é jogador, você chama o teu dirigente e fala, ó, cara, que é isso, meu? De repente, quer que os caras matem a gente? Ter havido uma é cobrança, isso, mas será que tem esse papo dessa cobrança interna? Eu acho que não é informação, é achismo. Eu acho que depois porque tava o Gil ali, passa o Fábio, tira ele, aí passa o Fagner, o Roger. No outro dia, o Cereto acompanhou também, o Corinthians chegou, ninguém sabe por onde entrou no hotel, mas entrou. Pois é. Então, poderia ter sido, entrar pela garagem, pelos fundos, entrar de serviço, sei lá. Um hotel daqueles, acho que não é só uma entrada que tem. Né? Sim. Então, se eu sou jogador, eu chego pro meu diretor e são coisas que dá para evitar, sabe? Isso da entrevista do Lucha, dele falar isso, abrir a coletiva com um pronunciamento sobre o assunto. Falando em prisão domiciliar, né? Cara, isso, ele fala do Ministério Público, a CBF... Alguém tem que tomar uma atitude, porque uma hora isso vai dar ruim, cara. Lógico, obviamente que vai dar ruim. Cara, vou dar um exemplo aqui. Você sai para trabalhar todo dia. Aí todo dia tem uma situação no seu trabalho que você está correndo risco, não sei o quê. Pô, você já vai trabalhar... Pô, meio assim, né? Você não vai trabalhar normal. Você não tá ali 100%. Aí, seu chefe tá vendo o que tá acontecendo com você, só que ele quer o quê? Ele quer você 100%. Porque senão você vai prejudicar ele. Ou então ele quer deixar assim para pedir então, demissão. Assim, dá para entender o Lucha tá puto, porque esse cara fala assim, ó, vocês já me deram um time aqui mais ou menos, tipo, os caras já estão... os caras não estão, vocês estão bagunçando a cabeça dos caras, me ajuda a te ajudar. E talvez eu seja muito ingênuo, mas a cena, o desenho todo da cena, a maneira que o Gil foi abordado, o presidente logo ali, e se você olha na imagem, um pouco mais à frente, tá uma criança e uma mãe esperando o Cássio por uma foto. Então, o Cássio passa na sequência. Né? Então todo aquele ambiente com aquela energia e tava uma criança ali, cara. Então tudo a energia caótica que fala. Então... E o Fábio Santos está do lado dele, o Fábio Santos tá de gorro, né? Talvez tenha faltado um pouquinho de... É que também, imagina o cara, ele tava vindo do treino, né? Quando ele ficou em Belo Horizonte. O cara vem do treino, entra no hotel com aquele pensamento, pô, vou dar uma relaxada agora, né? Pô, corri a manhã inteira, treinei, joguei ontem. Pô, saí, fizemos ali um treino, vou... Aí o cara entra e já... E foi só no Gil, cara. Passou o Maicon, passou o Fagner, passou o Duílio. Mas você acha que foi circunstancial ou foi realmente o cara tava esperando o Gil ali? Acho que o Gil parou, né? Se o Gil passa andando, talvez ele fosse no Fábio Santos na sequência, no Cássio, né? O Gil para quando ele diz você tá roubando. Aí daqui a pouco o cara tem imagem atrasada, tem uma grana para receber. Eu tô. Tem isso aí, cara. Mexe com... Que é a mulher do Maicon que fez uma postagem, né? Mexe com hombridade, né? Eu não tô roubando, cara. Aí que fica... Então você já tá ali naquela situação, os caras te acusam de ladrão, né? Ele sabe que ele tem direito... O Wesley falou, né? Tem direito de imagem atrasado o Corinthians, né? Sim. Não, e com alguns jogadores, com o Gil, com certeza. Há uma renegociação... O Corinthians está pagando, não é que está atrasado, o Corinthians está pagando, mas é algo que o Corinthians devia já de um tempo, e nesse novo contrato que fez com o Gil, renegociou e está pagando. E o Gil carrega uma marca de um Corinthians de 3 anos para cá que não está dando certo. O Gil é um medalhão veterano. Ele está 3 anos já no Corinthians, o Gil? Está desde 2020 no Corinthians? Ele voltou em 19 já. Ele estava naquela final no gol do... Semi da Sul-Americana com o Del Valle, ele estava. O contrato dele termina até no final do ano. Aliás, essa é outra boa discussão, se renovaria o contrato com ele. Porque, assim, pensando de trás ali, o Fagner também acaba o contrato ou não? Fagner não. O Gil, você renovaria com o Gil? Não.
Fábio. Consenso que não, né? Não. Não dá. E olha que ao contrário do que vocês entenderam do que eu falei, eu acho o Gil. Agora já craque, era. mano. Você comparou o Gil com o Todo Rigelino. mundo tá vendo que ele não tá Marcelinho. jogando essa bola toda. Pra mim não tem que renovar. Fábio Santos. Não. Não. Não dá. Quem mais? Paulinho, mas o Paulinho tem a situação da lesão. O Né? Paulinho renova por causa da lesão automática. Aí mas tem aquele debate se ele não deveria olhar e falar assim, eu vou abrir mão. Mas ele vai ficar até o fim. Né? Até o fim até ele se recuperar, ele vai da ficar. lesão. Quem mais tem? Juliano, Juliano termina, Um Luan abraço pro termina, Leiteiro, Renato termina, Luan e o Renato Augusto. renova. Mas renova como? O Renato é o único que eu renovaria nessa questão de um Produtividade. contrato, talvez, de produção. E eu acho que ele entenderia mais uma temporada, porque ele não está conseguindo jogar. Eu acho que ele entenderia isso. É o único desses aí que eu renovaria. Tem o porque- Gustavo Mosquito também, Sereno. E tem o Gustavo Mosquito que, dependendo... O Gustavo Mosquito vai ter pouco tempo para mostrar trabalho, né? Porque ele vai voltar em agosto. Foi assaltado na saída do CT outro dia? Foi né? assaltado. Opa, ele tomou Foi a arma acertado. na cabeça. Tá, Olha tá que fácil fase, a vida olha lá, a né? fase do Tá Corinthians. fácil. Um doce, um E ele é um cara gente que jogou. boa. Ele é Importante, destro, né? cara. E muitas vezes o destro joga, tem aquele de inverter, ele joga pelo lado direito. Eu Ele é ponta, detesto essa ele é perna ponta das invertida. antigas, né, meu? Ele joga. Ele vai pro fundo, corta pra dentro e chuta com a esquerda. Eu gosto do Mosquito. Funcional. Talvez seja bom pro elenco. E dos caras que a gente deixou passar algum ou não? É o Mosquito, do Juliano, Mosquito, Juliano. Ou seja, Renato. o resumo de todos esses caras aí é renovar só com o Renato Augusto, contar de produtividade, mandar todo mundo embora, não renova, vai juntar uma bela grana, e aí você tem que fazer um investimento em quê? Não, você vai ter a base do time. Você vai ter a base do time, que é um goleiro, né? Que é o Cássio, Falta o né? lateral direito reserva. O Fagner vai continuar, o lateral esquerdo vai precisar de um lateral O esquerdo. Rafael tem contrato até junho do meio do ano. O Rafa Ramos. Então já vai. Não termina agora, junho do ano que vem. 24. Isso. É uma opção ali. Ruim pra caramba, mas é a opção que nós temos. Um zagueiro, você vai precisar também, que o Bruno Mendes talvez não fique. Isso. Mendes até dezembro. Ah, o Bruno Mendes também. Hein? O Bruno Mendes talvez não fique. Vocês têm alguma informação sobre o Bruno Mendes? O Bruno Mendes, ele não quer ficar. Se quisesse, já tinha renovado. Ele quer ir para a Europa e talvez fique até no Brasil, mas não no Corinthians. Não quer internacional, talvez. A informação que eu tenho é que ele não está negociando com ninguém e esperando Europa. Esperando Europa. Não vindo Europa, aí abre E a tem aquela negociação. questão, nem vou falar de dinheiro, acho que cada um ganha o que merece ganhar, mas diz que o salário dele é muito alto, né? Porque ele ganha em dólar, o professor não trouxe essa informação Foi. até. Que ele ganha em dólar e transformando no real fica um salário de... Ele quer um salário alto, o atual não é alto. Ele quer um salário alto, que falaram em 800. Mas o Corinthians ofereceu um bom salário para ele, ofereceu o dobro do que ele já está ganhando e por 3 anos de contrato. Seria um bom negócio para ele ficar no Corinthians. A gente está chegando aqui no final da nossa live da Resenha na Alambrada, agradecer demais o Cereto, o Becker e o Zeca. O Cereto não tinha vindo aqui, tem muita gente mandando mensagem sobre jogadores, tal, idolatria. Isso aqui, ó, que eu coloquei aqui, Cereto. No Alambrado, ninguém fala mal do Cássio. Ah, perfeito. Perfeito. Meu, não falam mal do Cássio, cara. Aqui não falam, não Perfeito. adianta ficar bravo comigo. Aliás, o que ele pegou domingo, sábado, contra o Atlético Mineiro, fechou o gol. Se não fosse o Cássio, a gente não vinha com os 3 pontos de lá. Era empate. Isso acontece, isso é recorrente. O Cássio pegar muito. E o Alambrado serve também, Cereto, para a gente preservar, relembrar a memória do torcedor corintiano, só que das coisas que estão acontecendo hoje. Para o cara não esquecer que ele tem no time hoje muitos caras importantes, ídolos. Ah, o cara não tá bem, acho que o cara tá velho e tal. Mas tem que respeitar os caras, meu. E entre eles está o Gil, entre eles está o Cássio, entre eles está o Fagner. São caras que nunca deram migué. Os caras nunca deram migué, sempre jogaram. O Renato, apesar de Augusto. tantas lesões. Os caras, então, assim, calma, rapaziada, calma. Vão apoiar a molecada, o Moscardo, o Felipe Augusto. O Yuri Alberto é moleque também, mas é difícil dar uma segurada na emoção do Yuri Alberto. Mas é isso, o recado que eu queria dar é esse. De calma com a rapaziada mais antiga do clube, respeito, e também em cima daquilo que o Zeca falou, que daqui a pouco vai acontecer coisa pior, e aí não vai ter como remediar, porque, enfim, a gente sabe que pode acontecer, como aconteceu com a menina do Palmeiras, a torcedora que morreu. Sereto, agradecer demais por ter colado no Alambrado com a gente aqui, o moço de Itapira, Imagina. com a gente aqui no Alambrado, uma Quando- honra receber você mais uma vez no Alambrado com a gente. Quando aqui. precisar, é só chamar. Um abraço. Beleza, Obrigado. tamo junto. Valeu, Zeca. Valeu, É obrigado nóis. Obrigado pelo por convite. colar do Alambrado, valeu, Becker. Tamo Nós. junto. Lembrando que você siga a gente no Alambrado Alvinegro, que embaixo tem a descrição. E acabando essa conversa nossa aqui no Meu Timão, a gente vai subir também a transmissão
no canal do Alambrado Alvinegro, você segue a gente. E Cascão, para de migué, volta logo, larga a canjibrina, que quinta-feira tem o Wesley Melo pra gente bater um papo. Valeu então, rapaziada, cola no Alambrado e vai Corinthians.